Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos nesse momento, aos ouvintes que estarão ouvindo esta palavra, que eu tenho uma palavra de Deus para transmitir para vós neste momento. Aonde que aqui diz no livro de Oséias, no capítulo de número 8, que assim diz a palavra de Deus, tem como título: O castigo está próximo. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor. Porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus amados ouvintes que estarão ouvindo esta palavra, a igreja se encontra adormecida. A igreja de Deus está corrompida e precisa haver um avivamento. Precisa haver um despertamento. Satanás, a Bíblia diz que ele vem para matar, para roubar e para destruir lares. E o foco de Satanás é destruir os lares, começando dentro das igrejas, aonde que está tendo brecha, aonde que os pregadores que deveriam de pegar a palavra de Deus não estão pregando aquilo que o Senhor Deus está mandando, mas sim pregando aquilo que o povo quer ouvir. Por isso que o pecado já tomou conta da terra. O pecado já cheira mal às narinas do Altíssimo. O pecado já chega mal às narinas do Senhor. E o Senhor então olha para essa terra e tem vontade de vomitar essa terra, essa nação, a qual se prostituiu adorando outros deuses e adorando a si mesmo. A Bíblia diz: adorai ao Senhor Deus em espírito e em verdade. Mas não é o que o povo está fazendo, não é o que a nação está fazendo, mas sim adorando os deuses, se prostituindo, levando o mundo para dentro das igrejas, a qual não tem compromisso com a palavra do Altíssimo. O Senhor Deus chamou os seus para ser profeta, para ser boca dele nessa terra, portador da sua palavra, portador do Espírito Santo de Deus. Os homens já não têm mais coragem de abrir a boca e denunciar o pecado. Se preocupa mais na amizade do mundo e não se preocupa em perder a amizade de Deus. Meus amados, aqui quem vos fala é o pastor Paulo Matias, da cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Não me apresentei no começo, peço perdão a todos, e que a igreja do Senhor possa ouvir essa palavra nesse dia. E aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus, venha correndo nesse dia, para aos pés do Senhor. Arrependa-te do teu pecado. A Bíblia diz: se você se arrepender do seu pecado e hoje entregar a tua vida para o Senhor Jesus Cristo, você não terá, todos os pecados de você foi lançado no mar do esquecimento. E os anjos de Deus passam a escrever uma nova história da vossa vida. Então hoje você é bem-aventurado se você dá voz a essa palavra, se você dá ouvido à vossa palavra. Ouça com o coração, abra os ouvidos e deixa penetrar no teu coração. Essa é uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna. Satanás está assolando os lares, está destruindo casais, e é o foco de Satanás: dividir a igreja do Senhor. E os pregadores que deviam estar pregando a palavra de Deus, eles estão fazendo o povo descer a passo lento para o abismo, para a perdição eterna. E tem pouco, os remanescentes, o pequeno remanescente do Senhor, que ainda luta para a igreja de Deus ser uma igreja santa. Pregadores,
Vocês prestarão conta diante de Deus naquele dia, por você estar ensinando o povo errado. Eu estava meditando numa palavra, e nessa palavra fala sobre casamento. E muitos eu vejo falar que para que há separação se haver uma traição. No mesmo livro de Oséias, Deus fala para Oséias que aqui, ó, só para nós estar meditando aqui, a Bíblia diz que eles, o povo, fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipe, mas eu não o soube da sua prata e do seu ouro. Fizeram ídolos para si, mas para serem destruídos. Aleluias. Então aqui, ó, a Bíblia diz: e a mim clamaram, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo. Então o Senhor Deus, mesmo o povo, sabe, virando as costas para Deus, prostituindo, pecando contra o Senhor, ainda o Senhor olha para eles com um olhar de misericórdia e diz: eu estou aqui, eu ainda não te lancei fora. Então nós temos que parar e ver o amor de Deus com nós. O povo trai o Senhor Deus, se contamina com as imundícias, com a sujeira desse mundo, e o Senhor assim ainda o quer. O Senhor peleja e luta para conquistar a igreja do Senhor. Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Mestre. Aleluias. Bendito é o Senhor, meu Deus. Pai, quer Senhor, eu estou aqui nesse momento, Pai, para ser boca sua nessa terra, conforme o Senhor tem me chamado, meu Deus. Meus amados, eu sou perseguido em todos os lugares pela palavra de Deus, não por ser caloteiro, não por dar mau testemunho, mas por falar a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade para você, não. Eu não tenho medo de perder a sua amizade. Eu quero ganhar a sua alma. Eu vejo muitos dizer bem assim: ó, não, mas o fulano chegou hoje na igreja, ou você encontrou o fulano agora, não pode pegar pesado com ele, não pode falar. Ele pode se entristecer e você perder essa alma. Não. Você não sabe qual é o último momento dessa pessoa. Quem sabe você prega aquela palavra e em instantes essa pessoa morre. E vai morrer sem conhecer a verdade. Você tem que mostrar para ela que o inferno existe e é real. Satanás, ele não está preocupado para que você saiba que ele existe. Ele quer que você não saiba que ele existe. Por trás ele trabalhar e destruir a sua alma, destruir a sua família e os casamentos. Então o que eu queria dizer, meus amados irmãos? Medita no livro de Oséias. Fala muito ali sobre a igreja se prostituindo, a noiva de Deus, do Senhor Jesus se prostituindo, e o Senhor assim ainda o quer, por causa do amor da vossa alma. Onde eu quero chegar com isso, meus amados? Eu vejo muitos homens que se dizem ser homens de Deus, mulheres que dizem ser mulheres de Deus, deixando seus cônjuges, deixando a sua esposa, por qualquer coisa, qualquer motivo. Ah, porque não aguentou a pressão de ser corrigida. Nós, como homens de Deus, nós temos que corrigir nossas mulheres. E se o homem é frouxo, a mulher de Deus tem que corrigir o seu esposo. E ai dele se ele não aceitar. Foi chamado ele para ele fazer esse papel, para ele ser cabeça e não cauda. Aleluia. Então te converta nesse dia. Te converta nesse dia. Porque o Senhor, Ele diz que você é o cabeça da esposa, cabeça da casa, e não cauda. E a mulher foi dada como ajudadora. Ela é a varoa. Do varão ela foi tirada, da costela do homem ela foi gerada. Ela não foi gerada do pé. Ela não foi gerada da testa para estar na frente ou para ser pisada, mas sim para caminhar do lado, para ajudar. Porque a Bíblia diz lá no livro de Gênesis que não é bom que o homem vive só. Por isso foi lhe dado uma adjuntora para estar do seu lado. E muitas mulheres hoje abandonam o esposo, abandonam o marido por qualquer coisa. E acham que vão fazer a obra de Deus, se estão com o lar destruído, deixaram o esposo buscando fazer com que ele pecasse.
Mas o homem de Deus, que é homem de Deus, ele permanece firme e fiel ao Senhor. E da mesma sorte, da mesma coisa o homem, deixando da mulher por causa de outra, mais bonita, porque não ama mais. Vá, por favor, vai criar vergonha na cara. Ama sua esposa como o Senhor Jesus ama a igreja. Ama o seu marido como o Senhor Deus, o Senhor Jesus ama a igreja. A igreja tem defeito e o Senhor Jesus assim ainda o ama. Então como que você vai dizer que não ama mais seu esposo ou não ama mais sua esposa por causa disso, por causa daquilo? Que o amor esfriou. Por favor, cria vergonha na cara. E se entrega ao Senhor Jesus, te converta de todo o coração. Deixa a glória de Deus brilhar no seu casamento. Deixa a glória de Deus brilhar dentro do seu lar. Meus amados, eu quero que os irmãos aceitem essa palavra. O meu compromisso é com o Senhor Deus. O meu compromisso não é com o homem. Muitos que eu vejo pregar, você me desculpe, me perdoa pelo que está falando. Não peço perdão, porque eu sou boca de Deus. Eu não tenho que pedir perdão para você por estar pegando essa palavra dura. Mas por favor, né, irmão, irmã? O amor acabou, o amor esfriou. Que houve um afastamento, nós se afastamos. Cria vergonha na cara, se converta a Deus. Entrega teu coração a Deus, se entrega de corpo, de alma. Vai fazer a obra do Senhor Deus junto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os lares estão destruídos, meus irmãos. Pastores apoiando separação. Porque o fulano não quer nada com nada, não quer ir para a igreja, não quer seguir. Então, irmã, abandona ele. Ou vice-versa, o homem e a mulher. Por favor, lar dividido não sobe no céu. Lar dividido não entra no reino de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Nessa manhã eu fui tocado por trazer essa palavra. Eu nunca fiz uma transmissão ao vivo, mas hoje eu senti do Senhor Deus. Aleluia, eu estou passando por um momento de tribulação, um momento de angústia, estou sendo perseguido. Mas Satanás não vai conseguir me parar em nome de Jesus. Toda a ferramenta forjada contra a igreja de Deus não prosperará. Então são pregadores, pastores, pregadores aconselhando o homem ou a mulher a largar o seu cônjuge. Aí vai fazer a obra de Deus. Como tu vai fazer a obra de Deus separado do seu esposo ou da sua esposa? Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou para casa da minha mãe, vou para casa do meu pai. A Bíblia diz que quando você casou, deixar pai e mãe, e se juntarão entre si, entre esposa e a mulher, e assim serão um só. A esposa é osso, é carne da minha carne e osso do meu osso, diz a palavra de Deus. Então como que você vai se dividir? Não tem como, você tem que caminhar junto com o seu esposo, junto com a sua esposa. Você que hoje deixou seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, para viver a vida, quando retorne que você está em adultério. Você está adulterando e está fazendo com que a outra pessoa também é adúltera. E diante de Deus se encontram imundos. Então muitos estão aconselhando, não, se houve traição, você pode largar. Você pode largar porque você tem respaldo. Não, senhor, não tem não. Porque o Senhor Deus, ele disse assim, eu odeio o divórcio. E quando Deus fala que ele odeia o divórcio, é porque ele odeia o divórcio. E você não vai subir no reino de Deus. Você não vai ir para o paraíso do Senhor. Você vai ficar fora do paraíso de Deus. Então você precisa voltar correndo para o Senhor. Precisa consertar o teu casamento. Precisa perdoar. Como que você vai deixar o seu esposo, deixar sua esposa, porque houve isso, houve aquilo, mesmo que houve uma traição. Se você ama a alma, se você tem um coração de perdoar, você vai perdoar essa pessoa. Você vai retornar, você vai orar ao Senhor. Vai pedir então para que o Senhor lhe dê força, para que você possa caminhar na presença de Deus, amar o seu esposo, a sua esposa, aleluias, e amar a sua alma. Porque se você deixar o seu esposo ou deixar a sua esposa porque houve uma traição, você vai jogar essa pessoa no inferno. Ela vai estar tão fraca que ela não vai conseguir viver sozinha. Tem pessoas que conseguem, porque se agarra a Deus e não deixa a consequência, as coisas que estão acontecendo, o sufocar e tirar da presença de Deus. Então muitos não vão conseguir. Muitos vão arrumar um outro esposo, vão arrumar outra esposa, e os dois, ambos cairão no inferno. Ambos seguirão ao rumo a Satanás.
a perdição eterna. Ele vai arrumar outra esposa, ele vai se encontrar em adultério, a outra mulher vai se encontrar em adultério. Então não existe, meu amado, minha amada, não dê ouvido para esses que transmite a palavra adulterada, levando você para o inferno. Não dê ouvido para isso. Porque se fosse desse jeito, traiu, eu vou largar e vou embora. Você, para começar, você não vai conseguir viver sozinho. E se você viver sozinho, você não amou aquela alma que você deixou para trás. E eu não creio que você entra no céu. Você não teve piedade dessa alma. É seu esposo, é sua esposa. Volta, abraça ela. Porque a Bíblia diz que a sua luta não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra a potestade do inferno. Satanás se levanta contra nós. E muitas das vezes, quando Satanás se levanta contra nós, o que o povo faz? Cai no mundão. Agora eu vou fazer de tudo aqui, já que a minha vida deu tudo errado. Aí Satanás vem, prepara para você a armadilha, derruba você, e você vê de correr para os braços de Deus, pedir socorro para Deus, se inclinar a Deus, colocar a trombeta à vossa boca e ser boca de Deus. Não, você vai ainda para o lado de Satanás. Ele prepara a armadilha, você cai na armadilha e você ainda vê de se levantar e dizer: Satanás sujo, você está arrependido pelo sangue de Jesus. Não, você ainda corre para Satanás. Você ainda dá mais força. E os demônios estão lá no inferno festejando a sua derrota. O povo tem que ser mais inteligente. O povo tem que parar, sabe, de fazer o jogo de Satanás. Pastores, missionárias, pregador da palavra de Deus, que vergonha na cara. Para de separar casal. Prega a verdade. Não tenha medo de perder dízimo e oferta. Maldito é o dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro ele é a raiz de toda ele é a maldição. É a raiz de todo o mal. Você está vendendo a sua alma para o inferno. Se você vivesse 1000 anos nessa terra, com todo o seu dinheiro, com todo o seu luxo, nada valeria a pena ao que Deus tem preparado para cada um de nós. O paraíso é um lugar de vida eterna. Você precisa conhecer Deus. Você, pastor, você, missionário, você, pregador, você precisa se converter de novo. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E não ter medo de pregar a verdade. Para desse mundanismo dentro dessa igreja. Para de aceitar irmãs peladas da igreja. Faz que aconselha as irmãs que elas colocam a veste que tapa todo o seu corpo. Aleluia, louvado seja Deus. Os pastores não estão preocupados com isso. Eles querem ver pernas de mulher. Mas as vestes não salvam ninguém, mas quem é do céu sabe o que veste. E a transformação ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja de Deus está em decadência. Tem um pequeno remanescente do Senhor, poucos irão ser arrebatados. Aleluias. Louvado seja Deus. É uma vergonha, meus irmãos. Você vai visitar uma igreja e você sai decepcionado. Aí diga: mas pastor, você está congregando? Eu vou congregar nas igrejas que estão na maldição. A Bíblia diz que eu estarei debaixo de maldição. Se eu serei salvo só dentro da igreja, então aí eu estou perdido. Eu tenho que ter uma vida com Deus dentro da igreja, fazer a diferença. Mas eu não sou aceito. Por quê? Porque eu falo a verdade. Se eu ganhar uma oportunidade, eu não ganho mais a oportunidade. Por quê? Porque eu falo a verdade, não tenho medo de falar. Se eu tenho que falar para o pastor descer no púlpito, ele vai ter que descer. Porque ali eu sou autoridade diante de Deus. Eu sou representante do céu. Então você, pregador, você, pregadora, se vê algo errado na igreja, chama atenção. Se você vê uma fulana, não vou chamar nem de irmã, subindo no púlpito pelada, ou envergonhando ao Senhor Deus, manda descer. Chega e avisa. Só você desce aí, Deus vai ter com você. Aleluia, louvado seja Deus. Esse quem vos fala, o pastor Paulo, aqui nesse momento, tem temor a Deus. Você talvez pode julgar a minha aparência, mas eu pergunto para você: o que é pecado? É pecado você ser original como Deus ele chamou para ser nessa terra? Então, é pecado você tirar algo de você.
Quando você acrescenta algo no seu corpo, isso sim que é pecado. Mas quando você procura ser original, cuidar do templo de Deus, o Senhor, ele se agrada dessa tal atitude, aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja a Deus. Meu amigo Vinícius Kunz curtindo aí e acompanhando a live nesse momento. Bom dia, meu amigo. Ouça essa palavra, você também foi chamado para ser vencedor nessa terra, aleluias. O nosso irmão aqui, o evangelista, também me fugiu da memória lá de Soledade, também assistindo aqui, me fugiu da mente, mas seja abençoado, seja tocado por essa palavra. Bom dia, meu amigo Vinícius, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é momento de nós se preocupar em subir ao céu, entrar no paraíso de Deus, parar com esse mundanismo dentro das igrejas. Nós temos que ir lá fazer a diferença, mostrar para esses pastores, para essas missionárias, que se diz ser missionária, que leva a palavra de Deus, faz a missão de Deus, que nada estão fazendo, mas sim para se glorificar, para trazer a honra para eles, que a Bíblia diz que toda a honra e toda a glória, ela pertence a Deus, ela não pertence a nós. Eu amo fazer a obra de Deus e não aparecer. Nós temos que fazer tudo para Deus, tudo para o Senhor. Aleluias. A palavra de Deus, ela fala aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, eu vou estar lendo aqui para os irmãos, para que os irmãos possam acompanhar. Aleluias. Que a Bíblia fala da lista daqueles que não herdarão o reino de Deus. Aleluias. E aqui diz a palavra do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 15, que assim diz a palavra dos senhores. Versículo número 12, vamos começar. Eis que cedo venho, e o meu galardão estás comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Diz o Senhor, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Olha a lista de quem ficará de fora do paraíso. Aleluias. Louvado seja Deus. Eu não consegui aqui então ler agora, estou só vendo escrito Pacheco, mas tem alguém aqui da família da minha esposa que está assistindo. Aleluia, não está aparecendo o nome, está escrito só Pacheco aqui. Seja abençoada, seja tocada pelo Espírito Santo de Deus nesse dia. Aleluias. Andriele Pacheco, que Deus o abençoe. Você também foi chamado nessa terra para ser boca de Deus. Que o Espírito de Deus possa lhe tocar e você venha a ser uma grande ungida nas mãos do Senhor. Não tenha vergonha, não tenha medo de fazer aquilo que Deus tem lhe chamado. Não tenha vergonha de ser boca de Deus nessa terra. Não se preocupe com as amizades desse mundo. Se preocupe em não perder a amizade de Deus. Deixe o brilho de Deus resplandecer no seu rosto. Que o rosto de Deus, a luz do Senhor vai resplandecer sobre você. Amém, Andriele Pacheco? Que Deus o abençoe. Então aqui a lista daqueles que ficarão de fora naquele grande dia. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, no versículo 15 de Apocalipse, capítulo número 22. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e o que se prostitui, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Meus irmãos, meus ouvintes, ouviram aqui? Quando nós mentimos, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Satanás. E nós adotamos Satanás como nosso pai. Uma mentira. Então você imagina quantas coisas o ser humano faz errado no dia. Ah, mas pastor Paulo, mas se você não tem pecado, nós pecamos o tempo todo. Mas nós temos que se redimir. Se redimir diante do Senhor, pedir misericórdia, colocar a boca no pó e pedir para o Senhor que haja misericórdia. Só assim nós podemos alcançar a salvação. Nós não somos merecedores da salvação. Nós não somos merecedores do céu. Mas o que a Bíblia diz? Nós somos salvos pela graça. E aí muitos dizem assim, então a Bíblia nós seremos salvos pela graça, mas mediante as nossas obras, mediante a nossa fé, mediante o nosso comportamento,
ao nosso testemunho, nós temos que se esforçar para que a graça do Senhor possa nos salvar. Não é porque nós somos salvos pela graça que o Senhor Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos direito à salvação mediante uma vida reta diante de Deus. A Bíblia diz que se nós mentirmos, nós se tornamos filhos de Satanás. Muitos digam, mas eu estou com Deus, eu sou filho de Deus. Não, senhor, não te engane. A Bíblia diz que nós somos tudo criatura. Nós somos criados por Deus, mas nós passamos a ser filho de Deus quando nós atendemos à vontade de Deus. Louvado seja Deus. Nós tornamos bastardo e não seremos filhos de Deus se nós não fizermos a vontade de Deus. Nós somos apenas criatura, nós passamos a ser filho de Deus quando nós fizemos a vontade do nosso Pai. Aleluias. Muitos dizem, mas Deus está comigo. Deus está com tudo e todos. Deus contempla tudo e todos. Deus sonda os teus pensamentos. Deus sonda tudo de você. Deus sabe até o que vai acontecer no último momento da sua vida. Então quem tem que andar com Deus somos nós. Ali no começo do livro de Gênesis, diz a palavra de Deus que Enoque ele andava com Deus. E Deus se agradou dele e tomou para ele. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós temos um ponto, meus amados, que se nós se entregarmos para o Senhor Deus, se nós se entregar de coração, corpo e alma e fazer aquilo para o Senhor, viver para o Senhor, nós podemos ser recolhidos dessa terra sem experimentar da morte da matéria. Aleluias. Como aconteceu com Enoque. Enoque, Deus o tomou para ele. Olha que maravilha. Deus olhar hoje para a terra, Andriele, Vinícius, e olhar para você e ver você como algo maravilhoso, algo assim desejável por Deus, e Deus, eu vou trazer para mim. Então você não experimentará nem a morte da matéria, a morte da carne. Você simplesmente será levado por Deus, como Elias foi levado na carruagem de fogo para os ares e foi levado até o paraíso de Deus. Assim ainda eu creio que nós podemos alcançar isso nesse dia. Aleluia. É só você se entregar a Deus. Esse mundo é terrível, esse mundo é angustiante, esse mundo só nos despreza, só nos traz dor, tristeza. E a palavra de Deus que naquele dia, meu amado, minha amada, Deus enxugará toda a lágrima do seu rosto. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá mais sede. O Senhor vai nos sustentar naquele dia, aleluia. Louvado seja Deus. Você que ainda tem dúvida da palavra de Deus, me diz, mas pastor Paulo, foi o homem que escreveu a Bíblia. Mas eu digo para você, meu amado, naquilo que você crê fora da Bíblia, quem foi que escreveu? São homens malignos. Mas a Bíblia foi homens inspirado por Deus que escreveu. É tão fácil, meu amado, minha amada, você fazer um teste, você que ainda tem dúvida sobre a palavra de Deus, se ela é real ou não. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra, foi soprado nas suas narinas o fôlego da vida, aleluias. Olha para você ver como a palavra ela é verdadeira. O homem foi feito do pó da terra. Daí olha a mulher. A mulher foi feita da costela do homem. Então ela é carne da minha carne, osso do meu osso, diz a Bíblia. Olha o teste que você pode fazer. Você, mulher, pega uma camisa branca e veste. E dá para o seu marido, ou para o seu irmão, ou para qualquer um outro. Coloca essa camisa branca. E amanhã você estira ela. E veja quem foi que sujou na gola atrás dessa camisa branca. Você, mulher, você não vai aparecer a sujeira. Por quê? Porque você não foi feito do pó da terra, mas sim da costela do homem, da carne do homem. Então você é costela, você é osso do seu esposo. Você é carne da carne do seu esposo. E nós, homens, nós vamos sujar a gola. Não por ser relaxado, mas quando suar, porque nós somos feitos do pó, conforme diz a palavra de Deus. Então é simples, você que duvida que a Bíblia é real, a Bíblia é real, meu amado irmão. A Bíblia, ela é real. Aqui, ó, eu vou buscar para os irmãos aqui, nós vamos ler no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 20, louvado seja o nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Rei. Aleluia, Jesus.
Os irmãos me dão um tempinho aqui que eu estou procurando a palavra de Deus. Eu fico muito feliz, fico muito honrado de ver aqui meu grande amigo Vinícius assistindo a minha parenta aqui, né? A Andriele Pacheco, que é prima da minha esposa. Aleluia. Que o Senhor Deus possa alcançar o seu familiar, que a glória de Deus possa manifestar nos vossos lares. Aleluia. Então aqui, ó, meus amados, a Bíblia fala aqui no livro de Êxodo, capítulo número 20, onde que fala dos 10 mandamentos. Mas eu vou estar lendo aqui, ó, apenas o versículo de número 4. Depois você medita. Você pode pedir para mim que eu vou estar aqui passando para você. Assim que encerrar o vídeo, você pode me chamar e perguntar onde que está, que eu direi. A Bíblia fala aqui, ó, então no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo número 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da água. Você entendeu, meu amado? A Bíblia diz que nós não temos que fazer nada semelhante a algo aqui na terra, debaixo da água, no céu, nem mesmo fazer uma imagem de Deus, fazer uma imagem de Jesus. Nós não subimos como Jesus era. Eles fazem um Jesus com olho azul, cabelão. Para começar, os judeus, eles eram morenos. Ninguém sabe como era Jesus. E Deus, ele é tão perfeito, a palavra dele é tão perfeita que ele não deixou ninguém tirar uma foto de Jesus para ser adorada aquela imagem, aquela foto. Nem do próprio Jesus existe uma foto ou existe algo que mostra como ele era. Mas nós temos que adorar ele em espírito e em verdade, e crer na sua palavra, que ele desceu, ele saiu do trono da sua glória para vir para esse lugar imundo, para se tornar imundo. Porque a Bíblia, a Bíblia diz que todo aquele que fosse pendurado numa cruz, ele seria imundo. Ele seria... Então, a cruz, ela significa algo terrível. E o Senhor Jesus, ele se fez maldito. Perdão da palavra que meus irmãos me fugiu da memória, mas todo aquele que fosse pendurado num madeiro, na cruz, ele seria maldito. O Senhor Jesus se fez maldito por mim e por você. Ele deixou o trono da sua glória para morrer por mim e por ti, que o mundo estava perdido. O povo estava perdido. Mas o Senhor disse, eu vou descer lá e vou dar o direito de salvação para esse povo. Então hoje nós não podemos adorar a imagem de escultura. Como é que você vai adorar uma imagem de santo ou de santa? O único santo é o Senhor. E nós só se tornamos santos quando nós subir para o céu, e nós não podemos ser adorados. Quando você estiver na presença de um anjo, nem o próprio anjo pode ser adorado. Aleluias, louvado seja Deus. Então os anjos são nossos conservos. Nós somos conservos dos anjos. E nem os próprios anjos nós podemos adorar. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas somente se prostrar perante Deus, perante o Senhor, e adorar Ele em espírito e em verdade, sem fingimento. O que é nós adorar o Senhor em espírito e em verdade? Nós ficar focado, pensando no Senhor, e as nossas obras tudo ser verdade. Quando nós abrir a nossa boca para dizer que adoramos a Deus, nós temos que adorar, porque senão nós estamos adorando a Deus em mentira. Muitos estão dizendo, porque Deus falou isso, porque Deus falou aquilo. Cuidado, pregador. Cuidado, pregadora. Você gosta de fazer showzinho de revelação? Entregar profecia? Naquele dia o Senhor disse, apartai vós de mim, maldito. Eu não te conheço, vai para o fogo do inferno, nem te conheço. O Senhor dirá naquele dia, falou algo que eu não disse. Como que você está fazendo uma fofoca de Deus quando você diz, porque Deus me mostrou isso, que Deus falou isso, que Deus falou aquilo? Como que você vai falar algo que Deus não falou? Então você que ainda não casou, ou você que é casado, zela pelo seu casamento. Zela pelo seu casamento perante Deus, que somente assim o seu lar será um lar feliz, um lar abençoado por Deus. Eu sou muito perseguido, meus amados, em todos os lugares. Eu, carnalmente, eu poderia dizer que eu não teria motivo para estar aqui, pregando esta palavra. Mas o meu compromisso é com Deus, e eu sei que é só nele que eu encontro a salvação e o caminho para a vida eterna. Qual o caminho que você está seguindo hoje? Um caminho de treva ou um caminho de luz? Aleluias. Eu quero estar louvando para os irmãos aqui, ó, um louvor, e aos ouvintes.
que se encontra no livro na harpa de número 570. Aleluias. Não sou muito bom para louvar, mas nós vamos fazer para o Rei Jesus, que tem como título assim, a última hora. Então o louvor fala assim, ó: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas é só Ele, é o único meio de salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Olha só, meus irmãos. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho
brilhante de luz. Meu amigo Vinícius, minha amiga Andriele Pacheco, vamos trilhar um caminho de luz, não um caminho de treva que nos leva à perdição, o caminho de trevas. Vamos trilhar um caminho de luz para o paraíso de nosso Deus. Amém? É muito maravilhoso estar com o Senhor. A Bíblia diz que cuidado aquele que estiver em pé para que não venha cair. Aleluias. E nós temos que estar vigilante, em pé, que Satanás, a Bíblia diz que ele anda ao derredor como um leão rugindo para tragar a sua vida, para levar a nossa alma ao inferno. Mas a Bíblia, quando ela fala ao derredor, Satanás ruge como um leão. Mas ao nosso redor tem os anjos de Deus que nos protege 24 horas. Porque senão nós seríamos consumidos pela ira de Satanás. Pela fúria de Satanás, nós não teríamos nem acordado dessa noite para o dia. Então você que respira o fôlego da vida, você ganhou um presente de Deus. Quando hoje você pôde acordar. Último segundo, quem sabe, a hora que eu terminar essa live, ou de repente nem terminar essa live, possa inspirar o fôlego da minha vida. E eu, aonde que eu vou me encontrar? No paraíso de Deus ou no inferno? Essa é a pergunta que nós temos que fazer e mudar dentro de nós. Você quer saber o que é pecado? Você tem o desejo de saber. Que aí o próprio Deus ele lhe mostra. Que se você esperar pelos homens, os homens estão corrompidos. Os homens estão comprados pelo dinheiro. Eles querem ser glorificados, eles querem ser a exaltação, tudo para eles. Eles não estão preocupados em mostrar para você a verdade. Mas sim, eles estão preocupados com o seu bem-estar. Então você pede para Deus e Deus ele começa a mostrar. 3 anos atrás eu tomei uma decisão na minha vida, quando Deus assim ele falou comigo. Ali eu pedi para Deus, eu acho muito bonito quando Salomão, o Senhor Deus pediu para Salomão, pede o que me quer, o que quiser eu te darei. Aí Salomão diz assim, Senhor, me dai sabedoria para que eu possa entrar e sair do meio do teu povo, que é tão numeroso como o pó da terra. Aí Deus, ele disse, me pedisse só isso? Então eu te darei isso, e te darei riqueza e tudo mais. Então Salomão, ele foi um homem muito rico, um homem muito sábio, onde que a rainha de Sabá viajou aproximadamente 900 ou 1000 quilômetros, não estou bem lembrado agora, para ir escutar a sabedoria do rei. E ela se maravilhou em ouvir falar que a sabedoria de Salomão era muito grande. Então ela viajou, levou presente, levou muitas coisas para presentear Salomão. E quando a rainha de Sabá chega perante Salomão, ela parou para ouvir Salomão, a sabedoria de Salomão, a qual Deus o deu a ele, e não foi o homem. Ela ficou admirada, ela ficou apavorada com toda aquela sabedoria. Mas eles não me falaram nem o começo da sabedoria que Deus deu para você, a sabedoria que você tem. Eles não passaram nem o começo da sua sabedoria. E assim ela já queria ouvir Salomão, imagina. A rainha de Sabá viajou tantos quilômetros longe, distante da sua terra, para ver a sabedoria do rei. Aleluias. Então eu meditando nessa palavra de Senhor, a Bíblia diz, a sua palavra diz que Salomão ele pediu sabedoria e o Senhor deu. Então eu peço, Senhor, dá sabedoria para mim, Pai. E aí no meu pensamento veio como uma flecha. Isso é de Deus, meus irmãos. Meus amigos que estão assistindo. Se tiver alguém que vai entrar aqui para criticar, eu não vou discutir com você. Se você quer ser abençoado por Deus, você cresce comigo na graça e no conhecimento. Vamos usar essa palavra para que nós possamos crescer, ninguém criticar um outro. Talvez você possa dizer, tá, mas esse pastor Paulo Matias tá barbudo. Eu faço uma pergunta para você, responda para você mesmo. Se Jesus estivesse nessa terra, Jesus ia comprar gilete? Ia comprar um aparelho para barba para rapar o seu rosto? A Bíblia diz que nós somos feitos à semelhança do Altíssimo. O Senhor Deus diz, façamos o homem a nossa imagem. A imagem de Deus nos criou, aleluias. Se Deus fez o homem desse jeito que é para ele estar. O leão ele carrega uma juba. Se o leão raspar a juba, as leoas não vão respeitar ele. Ele não será leão, mas se parecerá como as leoas. O mundo da vaidade tomou conta.
Se você meditar, se você buscar e pedir para Deus, Senhor, o que é pecado, e ter o desejo de sair do pecado, Deus vai te mostrar. Porque o homem não está preocupado em mostrar para você o que é pecado. O homem não está nem aí com você, que você se dane. Ele não está preocupado com a salvação de você, e muito menos com a dele. Se você não se preocupa com a salvação de você, ele não está preocupado com a salvação dele. E ele será punido no inferno naquele dia. Então, voltando lá atrás, meus amados, sobre casamento. Zela pelo teu casamento. Não olha para o defeito do seu esposo, para o defeito da sua esposa. Olha para as qualidades. Que defeito, todos nós temos defeito. Pega da sua esposa a qualidade. Pega do seu esposo a qualidade, os dois juntos. Use essa qualidade para ir costurando as falhas. E aí você será bem-aventurado no seu lar. Bem-aventurado no seu casamento. Bem-aventurado no seu relacionamento. Então, pastor, missionário, você que deixou seu esposo, você que se divorciou, corre de volta, conserta. A Bíblia diz para você se consertar. Porque o céu, você não vai chegar nem perto da porta do céu. A Bíblia diz que naquele dia do grande julgamento, a multidão é tão grande, mas tão grande, que naquele dia não caberá no globo da terra, e ficará suspenso nos ares, para que haja o julgamento. O julgamento. Aleluia. A Bíblia diz que os santos do Senhor se assentarão do lado de Deus para julgar os ímpios. E a Bíblia diz que naquele dia abrirão os livros e o livro. O livro é o livro da vida eterna. E os livros é onde está as más obras e as boas obras. Lá será pesado as boas obras e as má obras. E para que lado a balança vai puxar? Para as suas boas obras ou para as suas más obras? Que você naquele dia não fique para ser julgado, mas sim para ser reconhecido as vossas obras, para que você possa chegar e o Senhor disse: varão bem-aventurado varão, que guardaste a minha palavra, entra para o gozo eterno do teu Pai. Que está preparado esse lugar, essa morada, desde a fundação de o mundo está preparado para os seus vencedores. O Senhor Deus, Ele diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor Jesus, Ele se entristece. Ele não tem prazer na morte daquele que não conhece Jesus, daquele que parte sem Jesus. Aí você vai dizer assim, tá, mas eu fui na igreja e comecei a receber luta. Você sabe por que você começou a ser perseguido e receber luta? Porque antes de você ir para a igreja, antes de você buscar Jesus, você estava garantido para Satanás. Você não era uma ameaça para ele. Satanás se levantaram então com um grande... Os irmãos me perdoam aqui, a internet cortou, mas voltou, graças a Deus. Então Satanás, ele pelejará para não perder você. Então ele bota dificuldade, você para pensar, mas eu fui para a igreja, eu fui buscar o Senhor Jesus, eu comprei luta. Mas graças a Deus, Satanás ficou furioso com você, por quê? Porque ele perdeu, você faz parte de Deus. Você faz parte dos escolhidos de Deus. Nem todos aqueles que são chamados entrarão no reino de Deus. Nem todos, meus irmãos. Muitos são chamados e desistem assim no começo da caminhada, no meio da caminhada ou quando está quase no final. Nós não devemos baixar a cabeça. Nós devemos respeitar as leis até onde não fere a Bíblia. Quando ela começa a ferir a Bíblia, nós não respeitamos as leis, não. É bíblico, você pode estar meditando. Você pode estar meditando, pesquisa. O que é ferir a Bíblia? Quando é algo que está contra a palavra de Deus, que vê o governo, eles a partir de hoje você vai ser obrigado a usar esse chip aqui. E está escrito no livro de Apocalipse, que será colocada a marca da besta. A pessoa vai ser chipada, ou na testa, ou na mão direita. Eles pesquisaram, os cientistas pesquisaram, e tentaram colocar esse chip da marca 666, que é a marca de Satanás. O povo será marcado, mas aquele que permitir a marca, esse perderá para sempre. Então, isso vai ser uma lei. Então, nem todas as leis nós podemos cumprir. Aí nós temos que insistir, bater o pé e se entregar ao Senhor, que o Senhor ele vai nos dar o escape. E muitos aí dentro da igreja, que se diz ser cristão, estão se entregando a Satanás, fazendo a vontade de Satanás, obedecendo esses governos corruptos, aonde que está desobedecendo a Deus. Pode pesquisar. A Bíblia diz assim, mais vale eu obedecer a Deus do que os homens. Se eu obedecendo a Deus, automaticamente... Estão me ligando aqui, eu peço ao irmão aqui, eu acho que é o pastor Adriano,
que favor não interromper a live, que está tirando, sabe, a concentração da palavra de Deus. Então, retornando aqui, ó, me tirou da concentração da palavra de Deus. E Deus, ele não se agrada desse tipo de coisa, né? Então, nós temos que se preocupar em fazer aquilo que o Senhor Deus tem nos chamado. Porque nós perderemos a nossa salvação se nós não insistir, se nós não encarar as lutas. Mesmo que o mundo caia sobre você, você deve dizer, não, eu vou trabalhar para o Rei Jesus, eu vou fazer a diferença. E daí, como eu tenho falado para os irmãos lá atrás, aí quando eu pedi a sabedoria para Deus, ele me disse, tá, mas o que está passando então, tirando o que eu te dei? Passando a navalha sobre o seu rosto? Jesus não estaria fazendo isso. Porque quando os homens fazem isso, eles querem ficar novo para aparecer para o povo. Então, pastor, irmão, pare e rever o seu conceito. Tem igreja que eu não ganho oportunidade, que eles não querem ouvir a palavra, eles querem minha aparência e não a palavra. E você que não concordar com essa palavra, você não tem lugar no céu, não. Pode ter certeza disso, eu falo isso diante de Deus. E tudo que eu aprendo com Deus, não aprendo com o homem. Que o homem é corrupto, o homem me ensina a mentira. Eu congreguei, eu fui ensinado na palavra, eu aprendi, eu fiquei com a Bíblia, eu ouvi na palavra, eu busquei meditar diante de Deus, e Deus, ele me dá sabedoria do céu e não sabedoria de homem. Que a Bíblia diz, pode ler lá para você ver, pode pesquisar. A Bíblia, se você tiver falta de sabedoria, peça a Deus. Eu fui muito criticado quando eu fiz o uso da minha barba. Eu nunca deixei a minha barba. E quando eu deixei, eu comprei muita luta. Eu comprei tanta luta que eu cheguei ao ponto de morrer. De tanta perseguição, de tanta calúnia, de tanto pisar de mim, tanto pedrejar a mim. Os profetas de Deus, os ungidos do Senhor, todos eles usavam barba. Quem não usava barba era o povo do Egito, o povo de Faraó. Eles só colocavam aquelas barbas postiças quando tinha festa, alguma coisa assim para se apresentar. Aleluias. Aí muitos vão perguntar, tá, mas José apareceu barbeado perante Faraó. Era a lei de Faraó. Ele tinha que se apresentar assim. Então ele pega essas passagens isoladas para se safar da navalha sobre o nosso rosto. Porque nós somos feitos à semelhança do Altíssimo. Nós não temos que mudar nada do nosso corpo, só manter ele limpo, higienizado. Aleluias. Nós não devemos pintar cabelo, porque nós estamos dizendo para o Senhor, não, eu não aceito o que o Senhor está fazendo. É a mesma coisa quando nós fizemos algo assim, nós não aceitamos. Tanto a mulher, quando ela tem o cabelo liso, ela quer que o cabelo dela fique ondulado. Passa chapinha, ou faz alguma coisa assim para... Eu não entendo muito bem esse negócio, né? Se é chapinha, o que é, né? Mas dá um jeito de ondular seu cabelo. Aquela que tem o cabelo ondulado, que é a coisa mais linda, e a coisa mais linda, o cabelo liso também, elas tentam sempre mudar. Deus não se agrada disso. Deus te deu desse jeito, é para você só zelar pelo manto do Senhor. Então, mulher que corta o cabelo, mulher que se pinta, mulher que anda sensual, muda a tua vida. Eu amo a sua alma. Não estou aqui para criticar, mas estou aqui para ensinar você. Limpa o seu lar das imundícias. Eu vou falar uma coisa para você. Há 3 anos, ou um pouco mais, eu não estou lembrado, eu parei de assistir televisão para as coisas do Senhor. Se você pesquisar no meu Facebook, você vai ver ali as minhas postagens. Nada eu deixo a desejar. E o meu celular, a minha rede social, ela é limpa. Eu não tem nada do que eu possa me envergonhar. Eu prego, eu aconselho casais, distante, dentro do país, fora do país. Converso com todo tipo de gente, mulheres, homens. E estou aqui, né, para ajudar aquele que quer subir ao céu, aquele que quer fazer parte da vida eterna. Aleluia. Então, nós temos que ser como Deus nos chamou. O homem para ser homem e a mulher para ser mulher. Então eu parei de assistir TV há uns 3 anos, um pouco mais. E aí eu deixei minha TV desligada, né, na estante. E aí eu disse para minha esposa, vamos fazer essa TV? Ela disse, não, acho que não precisa, deixa ela ali. Aí eu deixei, né? Aí eu fui cobrado pelo Espírito de Deus que ela tinha que sair dali. Tirei ela dali e levei e deixei no quarto guardado. Aí fui cobrar novamente pelo Espírito de Deus. Que adianta esse portal do inferno? Você desligou, mas ela se encontra
dentro do seu lar essa maldição. Peguei e me desfiz dela, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que isso não me faz falta nenhum. Se você está convidado para vir no meu lar, se você vir no meu lar, você não vai achar nada que você pode apontar e dizer, o pastor Paulo pregou e o lar dele é uma bagunça, é igual ao lar de limpo. Não. O meu lar é limpo, eu dou bom testemunho. Em 4 paredes, no meu trabalho, onde eu vou, e aonde que eu vou no meu trabalho, em qualquer lugar, eu prego o evangelho de Jesus, eu chamo a atenção daquele que está fazendo erro. Se ele não quiser aceitar, eu lavei as minhas mãos, bati a por meus pés e saí e deixei com Deus. Então é isso que nós temos que fazer, né? Os pastores, as missionárias, os pregadores não estão ensinando você. Eles não estão ensinando o caminho estreito, mas sim ensinando o caminho largo. Pode entrar no particular meu, pode conversar comigo para que nós possamos crescer, né, na graça e no conhecimento. Então vamos cuidar dos nossos corpos. Nossos corpos é o templo do Espírito de Deus. Nem tudo nós podemos comer, nem tudo nós podemos beber. Eu, graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, eu só tomo água, eu nem refrigerante eu tomo mais. Por quê? O refrigerante ele estraga, né, o corpo, ele estraga a saúde. Deus quer para nós cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. E se nós não cuidarmos dos nossos corpos, nós seremos destruídos. Mas aí você vai dizer, pastor Paulo, Matias, é pecado tomar refrigerante? Você estraga a sua saúde? Você estraga a sua saúde, que o refrigerante ele é terrível. Então aí o pastor Paulo decidiu, né, tomar água, cuidar da saúde e ser um instrumento de Deus nessa terra, ser o templo do Espírito de Deus. Nós temos que ser portador do Espírito de Deus. Você consegue me entender? Se você não consegue me entender, peça entendimento a Deus, peça ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai instruir a você. Mas a Bíblia diz que é para nós ter muito cuidado, que Satanás ele se transforma em anjo de luz para enganar os escolhidos, como anjo de luz. Eu vi um anjo do Senhor assim, cuidado, que é Satanás aí que se apresenta. Porque você que tem o desejo de conhecer a Deus, você vai sentir no momento se é um anjo do Senhor ou se é um anjo demoníaco que se transformou em anjo de luz. Aleluia. E se você sonha com pessoas que já morreu, e você sonha que pessoas vêm visitar você na noite, a Bíblia diz que Satanás ele se materializa em qualquer tipo de pessoa. Se ele quiser se materializar, pegar a minha semelhança e aparecer para você, ele faz isso. Satanás é ardiloso, ele é atrevido, ele usa as imagens das pessoas. Então não adore. No momento que você acordar, peça perdão a Deus. Repreende Satanás pelo sangue de Jesus. Pisa na cabeça da serpente pela palavra de Deus. Nós não conseguimos nada sem Deus. Tudo nós conseguimos através do Senhor Deus. Por que muitos hoje se endemoniam dentro da igreja e não são libertos? Porque eles não têm vida no altar com Deus. Nem todos que expulsam ou recebem cura têm falsas curas. E tem falsas libertação. Que tem vários Satanás, tem vários profetas de Baal. Baal é Satanás. Então muitos olham, o pastor revelou minha vida, falou tudo que eu fiz, o que eu estava fazendo em casa. Satanás ele conhece tudo que você faz em casa. Satanás ele está de olho em cada coisa que você faz. Satanás ele só não conhece o seu pensamento. E olha que alguns pensamentos ele conhece. Por quê? É a mesma coisa que você estiver olhando aquele carro ali, você olha. Satanás ele consegue fazer a leitura, o que você está pensando? E aí ele usa um profeta dele, você estava pensando assim. Quando é profeta de Deus, fala em pensamentos que você não está acostumado a pensar o tempo todo. Mas sim ler os seus pensamentos, o pensamento do momento. Um pensamento, você estava lá e você pensou, pedir assim para Deus. Alguma coisa assim. Porque Satanás ele usa os seus profetas para entregar a visão sobre a vossa vida. Porque é tão fácil você saber se a visão que ele entregou, a profecia que ele entregou, é de Jesus ou não é de Jesus. É só você olhar para o lar dele, para a vida dele. Como ele vive. Se ele vive que nem as pessoas que não são cristãos. Ele joga futebol? Ele torce para time? Ele idolatra alguma coisa? Ele adora algum cantor? Ele tem adoração por alguém? A Bíblia diz que o único que é digno de adoração é somente ao Senhor Deus. Nós não devemos adorar nada. Nem a esposa, nem filho, nem ninguém. Nós devemos amar. Mas não adorar outra coisa a não ser somente o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Criador de toda a existência, o Pai da eternidade. Esse nós devemos adorar.
em espírito e em verdade. A Bíblia diz que é para nós entregar os nossos corpos como sacrifício vivo diante do Senhor Deus. Entregar-se de verdade, sabe? Fazer um empenho, entregar-se ao Senhor e fazer de coração para o nosso Mestre. Aleluias. Talvez tem pessoas que não vai concordar, mas você deveria concordar, que é uma palavra de vida. É a primeira live que eu estou fazendo. Eu até tenho um pouco, sabe, eu fico um pouco tímido de pregar a palavra de Deus sendo filmado, mas eu quero praticar para que eu possa estar pregando a palavra como ela é, para que possa entrar nos lares. Então cada um que ouviu, que está ouvindo e vai ouvir essas palavras, coloque em prática, coloque no vosso coração, que o pastor Paulo Matias ama a sua alma e quer que você sobe junto no paraíso no dia do arrebatamento. Essa noite eu tive uma visão, e nessa visão eu caminhava numa cidade, até a cidade de Boqueirão do Leão. Quem conhece a cidade de Boqueirão do Leão, eu estava saindo de direção a Venâncio, sentido a Boqueirão do Leão. Quando eu subi ali naquele cerro, um pouco antes da subida ali de Boqueirão, começou uma grande tempestade. E eu vi uma casa que ela estava de lado, deitada, ela não estava bem deitada. Ela não chegava a encostar no chão, mas estava toda inclinada. Faltava que isso aqui, mas para encostar no chão. E eu olhei grande tempestade. E a tempestade começou a assolar. Tudo começou a ficar estranho. Começou a cair bola de fogo do céu. Aleluias. E eu contemplando aquilo ali, pedindo: Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia da minha alma. Senhor, me salva, Senhor. Senhor, eu não quero ficar nesse mundo. E tudo aquilo estava sendo abalado, abalando as estruturas da terra. Era uma visão muito terrível. As coisas que estavam acontecendo, a terra estava sendo abalada. A terra estava sendo assolada. Os sinais estão acontecendo, meus irmãos. Os sinais estão acontecendo. Está como as dores de parto. Só não vê quem não quer ver, meu irmão. Minha irmã, meu ouvinte, que está me ouvindo nesse momento aqui. Só não vê quem não quer. As coisas estão ficando tudo erradas. Chegou o tempo de pandemia. O governo está nos oprimindo. Nós já não conseguimos, às vezes, dar conta, né, de comprar as coisas. Está tudo muito caro. Está tudo em uma roubalheira. O nosso salário se transforma em nada. Nós vamos no mercado, já não conseguimos mais comprar as coisas. Nós estamos sendo barrados. Se nós não colocar a máscara, nós não entramos. Então a Bíblia diz que chegará um tempo que nem pequeno, nem rico, nem grande, nada conseguirá comprar ou vender sem a marca da besta. Então eles estão treinando para nos colocar o chip que é a marca da besta, que aquele que deixar colocar a marca da besta se perderá para sempre. Quando chegar esse tempo, se Jesus não ter voltado até lá não ter voltado para mim, eu perderei o pescoço, perderei a vida, pode me botar na prisão, pode me torturar que eu não vou aceitar, porque o Senhor disse que Ele nos dá o escape. Então esse ainda não é a marca da besta. Eles estão nos treinando, eles estão vendo que está fácil. Eles estão fazendo com nós que nem faz com boiada. Agora tem essa vacina aí, que está sendo obrigada, que isso aí é coisa do maligno, é coisa de Satanás. Eu posso provar para você em nome de Jesus. Eu pesquiso, eu vejo também na palavra de Deus, que eles estão nos oprimindo aí, né, com essas vacinação, colocando aí, né, obrigando. Aí eles dizem que não é obrigado, né? Você não é obrigado. As empresas dizem: você não é obrigado. Mas também eles te despedem da empresa. Se não é obrigado, por que eles vão despedir da empresa? E aí até eu tô na minha firma, chegou o gerente para mim se eu tinha tomado a vacina. Não tomei. Chegou 3 vezes, tá, mas por que tu não toma? Tem algum motivo? Sim, eu tenho um motivo. É porque eu creio no Deus Todo-Poderoso, não creio no Deus de plástico. Porque daí eu falei da palavra para ele, falei do povo do Egito que foi assolado com as pragas. O povo de Jesus não foi assolado. E aí um cara me questionou: não, mas naquele tempo era passado sangue na ombreira das portas. Mas nós temos marcado com o sangue do Cordeiro. Nós que somos cristãos. Nós temos que ser cristão, não crente. Porque na Bíblia eu não vejo nada que fala que nós somos crente. Crente, a palavra crente é aquele que crê. Crê em alguma coisa. Mas cristão é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Que Ele se fez carne. O verbo se fez carne, habitou entre os homens e morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou e hoje vive para todo sempre. É nesse que nós devemos crer. Aí eu falei para ele, né, assim: eu não vou tomar essa vacina não.
Porque eu creio no Jesus, eu creio no Deus vivo e poderoso para me dar o escape. Então assim, ó, nós temos sendo assolado, nós temos sendo obrigados, mas estamos nos treinando para quando chegar a marca da besta, eles dizem, tu coloca, para nós ter um controle, eles vão vir com aquela falsa promessa, que é para o seu bem-estar, que é para controle da humanidade, para controle da sua família, para você saber onde está a família, para o governo saber onde você está, para cuidar de você. Mentira de Satanás. É engano de Satanás. Você não deve cair nesse engano. As coisas estão acontecendo, tá aí. E tá só para piorar. E só conseguirá se manter em pé aquele que tiver firmado na rocha, firmado no Senhor Jesus Cristo. Não dê ouvido a qualquer vento de doutrina. Ah, pastor Paulo, mas tem... A minha internet está caindo, meus amados irmãos. Meu Wi-Fi aqui está com problema. Mas daí muitos vão dizer, mas o fulano tem teologia, é formado em bacharel. Mas irmão, a teologia não salva ninguém. A teologia afasta o homem de Deus. Ele deveria usar a teologia para ele poder saber falar bem e se expressar bem. Mas nós temos que buscar a sabedoria de Deus. Te prepara. Jesus Cristo está voltando. Você está preparado? Eu faço a pergunta e você responde para você mesmo. Eu amo a sua alma. Eu quero ver você junto naquele grande dia no paraíso de Deus. Amém? Muito obrigado, Andriele Pacheco, por estar assistindo e acompanhou. Fico muito honrado por você estar dando ouvido a essa palavra. E mais que o Senhor Deus, Ele fala a você através do Espírito Santo do Senhor Deus, e lhe convença no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço do pastor Paulo Matias, da cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe ouvintes. E que a luz do Senhor venha resplandecer, a luz do rosto do Senhor venha resplandecer sobre o vosso lar, e a glória de Deus venha manifestar dentro do seu lar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.